O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque viam os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que devia vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém, Jesus. Podemos sentar um pouquinho, irmãos e irmãs. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãos, ao ler hoje o Evangelho de João, olha só o ensinamento para mim e para você. Mas antes é bom a gente entender o seguinte, olha só, para nós que somos cristãos. Quando a gente lê os Evangelhos, são 4. João, Marcos, Mateus e Lucas. Para a gente entender um pouquinho o que João está querendo dizer para mim e para você nesta leitura. Na época, no primeiro século, os apóstolos, para explicar a palavra às comunidades, cada comunidade tinha uma necessidade espiritual. Imagina assim, aqui a grande maioria tem problemas com depressão, síndrome do pânico. Então o evangelista pegava como que em pastinhas, imagina apostilas mesmo, isso foi verdade. E cada passagem que eles tiveram com Cristo, eles entendiam que para aquela comunidade, eles precisavam falar ou de uma parte de exorcismo de Cristo, ou falar sobre um milagre de fé para eles,
ou uma misericórdia do Senhor. Então eram apostilas mesmos. Por isso que, vamos pegar um exemplo para vocês entenderem, para a gente entender por que cada evangelista vai tratar de uma maneira. Você pega aquela passagem assim, que Jesus disse que não morrerás ainda nesse tempo, antes de ver a glória do Senhor acontecer. Aí você fala, puxa vida, então, quando o Senhor se mostrar glorioso, não morrerá ainda ninguém. Alguns daqui, aliás, a palavra é, alguns que estão aqui, não morrerão antes de ver a glória do Senhor acontecer. Mas você fala, como assim? Será que o fim dos tempos acabou? Não. Aí você pega o mesmo evangelista, dá uma continuidadezinha no texto, você vai ver assim, 6 dias depois, Jesus, junto com Pedro, Filipe, Tiago, ele sobe numa montanha, e lá, ele se transfigura diante deles. Pronto, explicou. Jesus mostrou já a glória, antes daqueles que estavam ali morrerem, já mostrou para eles. Cada evangelista tem uma seta de explicação. Então você pega João hoje, que fala sobre o milagre mesmo, não tem nada de trabalho social, você dá um pouquinho também, como hoje, louvado seja Deus por todas as famílias que ajudaram aqui com alimento, né? Cada um dá um pouquinho do que tem, e a gente ajuda o outro, e todo mundo é saciado. Tá, isso aqui é uma bênção. Claro que Deus ama isso, mas não é isso que aconteceu nesse evangelho que João, no capítulo 6, diz, não, foi um milagre mesmo. Jesus pegou apenas pouquíssimos pães, 2 peixinhos e multiplicou, foi um milagre sobrenatural. E ali exatamente aconteceu isso. Tinha uma média de 5.000 pessoas, 5.000 pessoas comeram o pão e os peixes, que aconteceu um milagre, tanto quanto eles precisavam, até ficar todos saciados. Vamos entender o evangelista, ó. Milagre aconteceu, realmente todos comeram, até ficar saciados, e aí, ainda sobraram. Jesus falou, não se perca nada não, guarda. Vamos entender o que João está explicando. Guarda. E ainda recolheram 12. Por que João escreve 12? 12 cestos. Vai direto no acontecimento, João. João está explicando de uma maneira figurada aquilo que hoje eu, você, a Igreja Católica vive no mundo. Os santos sacramentos da igreja. E vamos falar daquele que que tem o ápice de todos os sacramentos, a Santa Eucaristia, que é o verdadeiro alimento, o verdadeiro pão. Lembra quando Jesus disse numa outra passagem, em outro evangelista, que dizia assim: quem come minha carne, o próprio João, capítulo 6, versículos mais para frente, e bebe meu sangue, minha carne, meu sangue, pão da vida, permanece em mim, e eu nele, e nunca morrerá. Quem come desse pão não morrerá jamais. Então, o Senhor está dizendo sobre quem se alimenta deste pão. Pão é uma maneira figurada. Quem se alimenta do Espírito Santo que Cristo manda. O que acontece? A sua vida é transfigurada. Você vai ter uma nova vida. Por isso que ele vai dizer: não só deste pão aí, que o mundo oferece e nós consumimos, já vou falar desse pão, vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse é o pão verdadeiro. Agora, quando você ouve falar pão na Sagrada Escritura, você pode ler o Antigo Testamento todinho, fala de pão.
O povo lá que estava com Moisés estava no deserto da vida, e eles começaram a murmurar porque eles sentiram falta do pão. Agora, vamos entender o pão que até hoje nós comemos e reclamamos também. Cadê o meu pão? Pão na Bíblia ou na Sagrada Escritura, você escutou a palavra pão? Você pode traduzir corretamente em Deus o que eu vou falar agora para vocês. Por exemplo, o que é o pão que Jesus fala? Nem só deste pão viverá. Por exemplo, a minha mãe que eu amo é meu pão. Pão, na Bíblia, é tudo aquilo que me dá a mim prazer, dá a mim alegria. Para mim, me dá prazer, me dá alegria. Então, quem tem cachorrinho bonitinho, né? Quem te dá prazer? O meu cachorro. Então ele é o teu pão. Um filho, um casalzinho de filho, 3 filhos, 4 filhos, filhos, os netos, são os pães. É pão. Você fala, o meu pai, que eu tanto amo aqui na terra, é o meu pão. É o teu pão. Tem gente que o pão é o trabalho. A pessoa gosta tanto do que ela faz, ela ganha muito bem, ela tem uma empresa muito bem, bem organizada, e para ela aquilo é o pão dela. Ok? Então assim, quando você ouvir falar a palavra pão, é aquilo tudo que eu gosto, eu preciso segundo os meus pensamentos. Aí vem Jesus e começa a desmanchar tudo, como aquele povo de Israel lá, como Moisés estava murmurando. Moisés, você nos deixou passar por esse deserto da vida aqui. Eu estou sentindo falta daquele tempo que eu comia carne, cebola, eu tinha o meu jeito de viver, o meu jeitão. A gente não passava a minha vontade, eu nunca deixei de sentir as minhas vontades em vão. E agora o Senhor nos coloca aqui nesse deserto da vida? Pois é. Veja que hoje João coloca que eles estavam numa relva. Relva é um gramado. E a palavra João fala, Jesus disse para que todos se sentassem. Ou seja, senta, acalma-te. Eu vou dar o pão verdadeiro que vocês precisam ter. O primeiro, o principal, quem? Ele mesmo, Jesus, Ele mesmo. Então senta, acalma-te. Você que está andando nesse deserto da vida, acalma-te, porque agora eu vou alimentar você. Como vai me alimentar? Eu vou alimentar você com o meu Espírito. Qual é o Espírito de Cristo? É o Espírito Santo. Irmãos, vocês acham que o Pai, primeira pessoa da Trindade, quando criou o céu e a terra, presta atenção, quando criou os luzeiros, o sol, as estrelas, a lua, quando ele firmou tudo isso, né, no céu, plasmou os animais, as árvores, os frutos. Essa foi o maior acontecimento que o Pai fez. Na opinião de vocês, foi ou não? Sim ou não? É medo não, pode falar sim. O que você imaginou rápido assim? Fala. Foi ou não foi? Não foi. Qual foi o maior? O que Deus fez e nada mais vai superar isso. O que o Pai fez, o que eu vou falar, superou, presta atenção, a criação da terra, do céu, os planetas no mundo inteiro que existe, superou tudo. O mar superou você. O que? Quando o Pai derramou lá no Pentecostes todo o Espírito Santo no Filho, foi o maior acontecimento que o Pai fez. E esse Espírito, para que serviu? Para que ele é? Para eu ser alimentado, para que eu não mais viva com o meu gostinho, com os pãozinhos meus. Por isso que Jesus vai falar assim, ó,
quem ama mais sua mãe? Pão. Pão. Quem ama mais o seu esposo? Pão. Do que a mim? Quem é ele? Ele é o pão da vida. Ele é o Espírito Santo. Ele é a plenitude que o Pai deu. Então, não é digno de mim. Veja, Jesus está ensinando a nós a compreendermos as Escrituras. Quem ama mais o seu filho do que a mim não é digno de mim. Por quê? Senão, irmãos, nós não teríamos o primeiro mandamento da lei, que para nós temos que considerar ela, porque Jesus, ele explicou com a vida como se vive os 10 mandamentos, num só. Mas qual é o primeiro? O primeiro já está dizendo: ó Israel, amai a Deus sobre todas as coisas. Sobre tudo. Por quê? Porque quem ama a Deus tem o verdadeiro alimento na vida, o pão principal. Agora, se você ama mais o seu pai, sua mãe, seus animais, o seu irmão de sangue, os seus amigos, sua empresa, seu filho, seu carro, sua casa, não é digno de mim. Por isso que fala: não só de pão viverás o homem. Não vive não. Mas Jesus deixa isso bem claro: de toda palavra que sai da boca de Deus e se cumpre. Esse é o pão. Então, onde o Senhor deixou para nós o verdadeiro pão? Onde Ele está? Ele está sempre se fazendo novinho em cada altar, de todos os altares da Igreja Católica. Agora, quantas vezes eu também quis o pão que me saciava numa sexualidade desregrada? Quantas vezes eu comi desse pão, me deu vontade de comer aquele pão, fui lá, experimentei o adultério, experimentei o pecado da fornicação. O pão que me dava prazer no namoro, apenas no namoro, sem sacramento nenhum, eu ia lá, me sentia um prazer de ter esse pão do prazer genital dentro de mim. Quantas vezes eu fui buscar isso? Quantas vezes eu busquei o pão no excesso da bebida, para saciar a minha vontade de beber, porque eu gosto demais. Comida em exagero, comprar coisas muitas vezes supérfluas ou a mais. Isso é o meu pão. É pão. Agora a pergunta é o seguinte: se Deus já está explicando que o Espírito Santo é a vitamina para a nossa alma, é o pão verdadeiro para a gente não morrer, e que os pães que existem fora isso pode nos levar a uma secura, uma morte. Veja, quem ama mais seu pai e sua mãe, que não é pecado nenhum, aliás, é mandamento de Deus. Honra pai e mãe, mas não é para amar, não para fazer deles o sentido da tua vida, o pão da tua vida. Não, de jeito nenhum. Quantas vezes, se eu fiquei só amando meu pai, minha mãe, minha família, os meus irmãos, os amigos que são bacanas para mim, bom, você já tem seu pão. Por isso que Jesus vai dizer assim: já recebestes a tua recompensa nesse mundo. Por quê? Porque você foi buscar os teus prazeres com os pães. Eu falei em pães, lembrei agora do Francisco Coco. Quem lembra do Francisco Coco, ator aí, lembra? Lembra? Não morreu não, está vivo. É que ele fez uma novela que a minha mãe contou, fez muito sucesso no Brasil inteiro. Não estou fazendo propaganda de novela não. E nessa novela, ele namorava lá com aquela Débora Duarte, e tinha aquela música: And just let me alone, baby, I never lied alone. E ela, quando via ele andando, ela estava paquerando ele, que ele estava bonitão na época, né? Ele estava bonitão. Aí ela olhava junto com a amiguinha dela assim, ela fala assim: olha, ele lá. Onde? Lá. Ela, fica, calma. Eu não te falei que ele é um pão? A palavra, os mais antigos, né, na época da minha mãe,
ia paquerar o papai, né? Ia paquerar o meu papai, chamava meu pai de quê? Olha que pão, não falei, ele tinha um furinho no queixo. Esse tem furinho aqui. O outro tem furinho, é tudo pão. Então é só para dar aquela, né? O pão. Porque aquilo que me enche, a mim enche os olhos, a mim me dá apetite. Aí vem Jesus e fala assim, ó, este pão aí, algumas coisas são necessárias, mas muitas te contaminou. Aí entra o quê? Para que eu receba o verdadeiro pão, que é Cristo, o Espírito Santo, como que devo entrar na tua casa? Com a casa limpa. E tu confessaste o pecado do seu namoro, que comeu tanto pão, que você fez tanta coisa aí no namoro, você nunca confessou? Não. E aí você entra na fila para comer o verdadeiro pão? Primeiro confessa os teus pecados. Tenha juízo, meu irmão, minha irmã. Senão, o que ele mesmo, Jesus diz, senão tu estarás comungando, comendo a tua própria condenação. Padre, mas eu nunca pensei nisso. Nunca? Então começa a pensar agora. Pensa hoje. Você já confessou as vezes que você foi olhar o pão que muitos rapazes e muitas mulheres gostam também hoje, ver pornografia na internet e se sentir todo um prazer de ficar olhando e depois se aliviando? Você já confessou isso? Não. Bom, mas depois você quer vir comungar o verdadeiro pão, onde você se contaminou com o pão sujo do inferno, com a semente do inferno, que esse trigo não é trigo, é joio. Lembra? Jesus é o verdadeiro trigo, e aquilo que vem do mundo é o joio, e você colocou para dentro de você, é teu pão, você fez teu pão. Você confessou às vezes que você fez de alguém um ídolo, o pãozinho da tua vida? Às vezes, quem foi o teu ídolo? Foi a sua mãe. Você fez um filho teu ídolo. Você, tuas vaidades sem medida. Você já confessou isso alguma vez? Para quê? Para que aquele que é o pão verdadeiro possa reinar na tua vida? Não, padre. Então, meus irmãos, esse evangelho de João está atrás da cortina desse evangelho, ele está dizendo: ô meu irmão, minha irmã, aqueles que estavam chegando, e Jesus olhou e viu muitos chegando, somos nós, machucados pela vida, pelo pão falso do mundo. Chegamos adoentados nesse deserto, e encontramos Ele como a fonte viva. Ele é a fonte, Ele é o poço, Ele é a verdade e a vida. E aí ele vai falar para provocar Filipe, porque os 12 cestos significa a nova igreja, onde os apóstolos, com o Papa, os bispos e os padres, vão distribuir o que? A palavra e Cristo eucarístico como remédio e comida para o mundo. Por isso que João fala dos dois. Ele está falando da igreja católica todinha ali. Ele está dizendo que o remédio, o meu remédio e o seu, é Cristo, é o Espírito Santo. Qual é o remédio do mundo? O remédio do mundo é se o mundo se abrir para viver o Espírito Santo. É isso que João está falando para mim e para você, para nós, de uma maneira muito particular. Agora, eu não posso ignorar os pães que eu comi e não deveria ter comido. Não deveria ter comido porque me contaminou. O vício da masturbação, o vício de buscar o ato genital, fornicação, sem o sacramento do matrimônio. O pão meu foi eu querer pensar só em mim. Quando nasceu aquela criança no namoro, eu fui lá junto com a minha consciente, com a minha namoradinha ou com o meu namoradão, fui lá e nós abortamos, porque eu estava pensando em mim, como que eu vou ficar diante da sociedade da minha família, hein? Como é que eu vou ficar? Olha o pão, qual é o teu pão aí? Você já confessou esse pão maldito? Nunca.
Então confessa, busca no Senhor. Veja, que não se perca, é tão valioso o pão verdadeiro que Jesus fala assim, ó, não perca nada, guarda. Por isso que a gente guarda até as hóstias sagradas, ficam guardadinhas lá para a gente consumir no dia seguinte. Por quê? Porque ali está todo o Espírito Santo de Deus. Não se perca nada. Quando você coloca esse santo dos santos dentro de você, como é que está a tua casa por dentro? Ô padre, está cheia de sujeira. Então confessa, limpa isso. Limpa isso, meu irmão, minha irmã. Deus é misericordioso de entender que você comeu pão do mundo por causa da sedução de Satanás. Ele entende. Ele não veio para culpar você, nem a mim. Não. Mas ele veio para te falar o seguinte: olha, eu te convido agora a experimentar o pão verdadeiro. Quer? Quero. Quer me seguir? Quero. Então pega, olha só, renuncia a si mesmo, renuncia a tua vontade desse pão que você busca sempre. Pega a sua cruz nesse deserto da vida e siga-me. Atrás de mim, atrás de mim. Eu vou na tua frente. Eu vou comandar a sua vida daqui por diante. Tu queres? Eu quero, Senhor. Então, primeira coisa, busque o sacramento da confissão. Desde pequenininho, desde uma brincadeirinha de ficar olhando a roupa por baixo do priminho da priminha, ou de um coleguinha da escola. Deixa eu ver o que você tem aqui. Confessa. Mas eu era uma criança. Confessa. Confessa. Eu fui lá porque eu era criança, era bobinho, bobinha. Eu nem sabia que aquele lugar era um lugar que eu não podia ficar olhando. Mas eu era criança. Pecou? Já não era batizado? Era. Confessa. Padre, eu fui naquele lugar por ignorância, porque disseram que chegando lá eles iam rezar. A gente ainda fala rezar de uma maneira simpática, para eu receber a graça de Deus. Eu não sabia que era uma outra espiritualidade que não tem nada a ver com o catolicismo e com a ressurreição. Já confessou? Não? Confessa. Que quando você era pequeno, tua mãe te levou. Porque quando nós éramos pequenos, tinha muito esse negócio de benzedeira. Você sabe disso, né? Eu peguei essa coisa de benzedeira. Eu vivia com arruda na orelha. Era uma coisa medonha. Parecia aqueles Césarzinhos, sabe? Cheio de César. Tinha aquelas arrudas, assim, ó. Tinha que ficar com a arruda aqui. Pegava a gente e falava, tá com o bucho virado. Eu me virava, e eu ficava uma dor na barriga depois. Tinha medo. E aí ficava rezando. Falei, o que ela está rezando? Não está entendendo nada. Perigoso, você não sabe o que é. Eu colocar um copo de água na minha cabeça. Mas o que é isso? Fica quietinho, fica quietinho, fica quietinho, fica quietinho. Está desvirando o teu bucho. Não, fica quietinho, fica quietinho. Fica quietinho, pronto. Dava tapinha na nossa cabeça, puxava meu cabelo. Quem foi? Quem foi? Nada. É assim mesmo, filho. É assim mesmo. Confessou? Confessa. Confessa. O único tapinha que a gente leva, são 2 na vida. Aliás, levava, né? Um é quando nasce, o médico pega e faz assim, ó. Pronto. Aí, tá, acordou. Vai, lava. Outro tapinha, crisma. Chegou aqui, o bispo chega aqui. Aí você responde, não sei o que, o bispo fala assim. Tac, pronto. Vai pra vida. Agora, esse negócio eu fui no outro lugar, mandaram beber, comer, fumar, vestir. Confessou? Não? Confessa. Padre, eu roubei uma borracha do meu coleguinha quando eu era pequenininho lá na escola. Confessou? Não, confessa. Padre, eu fiquei olhando embaixo da porta da casa da inquilina da minha mãe para ver se eu via ela pelada. Confessou? Não? Confessa. Padre, eu falei mal de um colega meu, para o meu colega. Confessou? Confessa. Como é que você vai receber Jesus? Ele é o pão da vida. Não é brincadeira não, irmãos. Tanto não é brincadeira, que a maioria de nós, eu também sou igual a vocês. Eu falo aquilo que eu também já experimentei muitas desses pães, né? Pães que o mundo oferece. Veja, se Deus está dizendo que é o Espírito Santo que me fará compreender que Deus é o meu tudo,
que a razão da minha vida é Ele, que um dia, se eu colocar o meu marido, minha esposa acima de Deus, eu não vou ver Deus. Por isso que Jesus fala assim: bem-aventurados aqueles que creram. O que é creram? Aqueles que me colocaram como pão na vida deles, sem ter visto, acreditaram apenas, morreram assim, apenas morreram assim. Por quê? Porque herdarão a vida eterna. Olha isso. Aí você vê a vida dos santos. Só para vocês terem uma ideia, alguém já ouviu falar do patrono dos párocos? Padres, quem que é? Qual é o santo patrono dos párocos? Quem que é? Pode falar alto aí no fundo que eu sei que vocês sabem. Pode falar, quem é? São João Maria Vianney. O santo cura d'Arce, ou seja, de Arce, na França. Por quê? Porque ele era muito magro, ficou muito magro, mas muito magro. Ele estava doente, padre? Não. É porque se as irmãzinhas freiras ou os paroquianos não insistissem com ele: olha, padrezinho querido, nós trouxemos aqui uma polenta, um pãozinho para o senhor comer, come. E ainda ficava na frente dele para ver se ele comia. Ele falava: muito obrigado. Sabe o que ele fazia? Ele não comia não. Ele só queria comer a Eucaristia. Ele falava: a minha vida é viver de Jesus. Ele só, com muita insistência, ele comia batata. Pode ler, quem lê a biografia dele, ele gostava de batata, né? E qual a comida predileta dele? Jesus na Eucaristia. Ele viveu anos assim. Foi um milagre. Por quê? Porque Jesus é a minha verdadeira comida e a minha verdadeira bebida. Por isso que esse homem, quando você chegava perto dele, não era bonito não. Aliás, ele considerava um homem muito feinho até, fisicamente. Você chegava perto dele assim, dava até medo. Mas não é porque é da feiura dele não. Dava medo porque ele chegava para confessar, ele abria um sorriso para você e falava assim: que bom, hoje Satanás vai deixar você livre daquele adultério que você cometeu. Que bom que você vai me confessar, glória a Deus. Eu já estou vendo o desacorrentamento seu da masturbação. Ele via tudo, como um raio-x. Ele não conseguia ver a cara, ele via o raio-x. Ele só viu o quê? Hoje o Senhor está tirando você. Está tirando você hoje do vício da maconha e da cocaína. Hoje. O cara se desmontava perto dele. Começava a chorar. Por quê? Porque realmente o rapaz ele era viciado. E vinha lá com o pé atrás para ver: meu Deus, quem é esse homem que todo mundo está falando dele aí? Senta. Eu vou te mostrar. Jesus não falou: senta-te? Sentai a todos eles, porque hoje eu vou devolver a vida para você. Que bom que você veio hoje se confessar. Hoje, pode marcar hoje. Todo espírito de depressão, por causa do passado da tua vida, da perda que você teve, tudo que você não consegue nem mais viver, hoje, na sua confissão, você está liberto. O Senhor está libertando você. Esse homem falava tudo, mas ele ainda falava: bom, confessa agora. Então, eu vivi adultério. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu desejei. Glória a Deus. Eu experimentei droga. Glória a Deus. Eu fiz aborto. Glória a Deus. Você está sendo liberto agora. Aquilo começava a arrepiar todas as pessoas. Por que Jesus tinha uma multidão junto com ele? Porque Jesus estava todo no Espírito Santo. O que João está dizendo? Você tem o batismo de quem? De Cristo. Era para você chegar no teu trabalho, as pessoas ao olhar para você, elas tinham que ficar desconcertadas. Por quê? Porque o Espírito de Cristo está em você. Deveria, ou no mínimo falar: meu, como essa moça me incomoda demais. Aí eu olhava para ela estava sempre com um sorriso para mim. Ela me incomoda. Por que ela te incomoda? Por quê? O que foi? Eu não sei, eu não gosto dessa moça, eu não gosto dela. Mas por que você não gosta dela? Ela já te falou alguma coisa? Nunca. Mas não gosto dela. Por quê? Por quê? Porque a luz do pão da vida ilumina as minhas trevas. E eu vivo no pecado. Eu como um pão do inferno.
E quando se aproximo daquela luz ali, me dói, me arde. Jesus, quando estava andando perto de um cemitério, cemitério o que é? São as pessoas que estão comendo o pão de Satanás. As pessoas começavam a gritar: ei, Jesus Nazareno, viestes para nos atrapalhar, né? Se vai me tirar daqui. Olha como atrapalha. Quem atrapalha? O Espírito Santo. É o fogo, ele queima, a espada dói, arrebenta a gente por dentro. Então, irmãos, hoje o Senhor está colocando para nós diante da Santa Eucaristia. Ele está aqui. Por isso que eu estou colocando terça, quarta, quinta, sexta agora, Jesus exposto na Eucaristia. Por quê? Porque você vinha visitar Ele. Quem é que está aqui? Aquele que você deveria comungar limpo por dentro. Para quê? Para você irradiar a luz de Cristo. Já não sou eu mais quem vive, Padre, é Cristo que vive em mim. Pois é, então é o pão, é o panis angélico, é o pão de Cristo que você tem que comer na tua vida, em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Como é que eu consigo fazer isso, Padre? Ir morrendo todos os dias para a sua vontade, os pãezinhos teus. Hoje eu estou com vontade, só hoje que eu vou pedir para vocês, ao sair dessa missa aqui, dá uma passadinha nas barracas lá, pode comer os pães que vocês gostam. Fora isso, começa a fazer todo um exercício. Eu estou com uma vontade de hoje de ver pornografia. O que você vai fazer? Não vou fazer isso. Vou buscar alguma outra coisa para substituir esse campo que eu estava acostumado a andar. Hoje eu estou com vontade de ligar para uma pessoa que eu sei que ela é apaixonada por mim, mas eu não sou apaixonada por ela. Mas me faz tão bem. Sabe aquela, eu quero que o outro me ame, eu quero que o outro me deseje, mesmo que eu não deseje ele ou ela, mas me faz tão bem. Então eu vou ligar só para a gente enxertar mais um pouquinho no coração dele ou dela, para ele continuar me amando, para eu falar assim, mas isso me faz tão bem. Pois é, esse é o teu pão, você já ganhou, você já tem a sua recompensa. Para com isso. Deixa eu me vestir assim, me produzir todinha, para quem? Você não é casada? Para o seu marido? Não, é porque eu gosto que os homens me vejam. Pois é, então você já tem a sua recompensa. Você já ganhou, não a vida eterna, aquilo que Satanás quis te dar, através do pão do inferno, o espírito de vaidade. Vocês estão entendendo, gente? Confessa. Senhor, eu quero pedir perdão pelas minhas vaidades desmedidas, por eu querer seduzir os homens, no caso das mulheres, por eu querer seduzir as mulheres com meu muque, com a minha tatuagem, com meu peito estufado. Eu faço de propósito para mostrar para elas. E o senhor já é casado? Sou, mas sabe como é que é, né? Não falei, não sei não. Isso é coisa é pão do demônio isso aí. Você está arrependido? Estou. Se confessa. Agora, não está arrependido? Deus continua te amando. Só que, cuidado. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Certo? E quem não permanece no Senhor, está morto. Pensa nisso. Irmãos, eu quero sair daqui hoje, de novo, mais uma missa que eu falo assim, meu Deus do céu, eu só escuto essas coisas pesadas em cima de mim. O Senhor amaceta a gente, amaceta a mim que sou padre. Eu desejo que você seja macetada e amacetado. Sai daqui até tonto. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Que evangelho é esse? Não era só falar que Jesus multiplicou os pães? Não. A apostila é outra. É outra. Olha o que o demônio vem fazendo no mundo, aí abrindo um monte de portinhas de igreja por aí. Para quê? Eu vou dar o pão que você quer. Não. Eu quero servir essas 12 cestas dos apóstolos da Igreja Católica. Entre eles deixou um ensinamento muito claro. São Paulo.
Eu vos anuncio. Olha, o que ele vai anunciar? O que ele vai anunciar? O que ele vai anunciar? Meu Deus do céu, ele veio falar, esse homem tem um poder, ele vai trazer a cura. O que ele anuncia? Eu vos anuncio o Cristo. É mesmo? Ele veio. O Cristo crucificado. Tem a ver com morrer? Eu morrer de mim mesmo? Tudo a ver, porque ele mostrou a receita todinha. Ele que não tem pecado, ele morreu para mostrar que para ter todo o Espírito Santo do Pai, só tem uma maneira: morrer para você. Você tem o batismo? Tenho, pá, tenho. Você está morrendo para você? Não. Então você só tem o batismo, mas você não é o Espírito de Cristo. Olha, ai meu Deus do céu, ai, padre, padre. Não paro, porque isso é para mim. Você tem o Espírito de Cristo, mas você não é Cristo. E qual é a vontade? Coma, beba, seja um comigo. Ide pelo mundo. Vai, lembra a semana aqui? Sai do teu conforto, do teu querer. Vá para onde eu te mandar. E onde você vai me mandar? Desculpa, não te interessa. Ou você confia em mim, ou você continua confiando no pão teu de cada dia. Por isso que a gente reza: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. É para o Pai a gente está falando. Venha a nós, venha a mim, vem em mim. Cuidado com a hipocrisia. O que? O teu reino. Cuidado, olha o Pai Nosso que você reza e eu. Seja feita a tua vontade. Onde? Assim na terra como no céu. Olha aqui agora. O pão nosso de cada dia nos dai. Que pão nosso? Qual o pão nosso? Espírito Santo. Não é leite, macarrão, caldo verde, pamonha, bolo de chocolate, bolo maravilhoso, o bolo da infância. Não, esse é para comer de vez em quando. É esse pão aqui, ó. Pão de cada dia, dai-nos quando? Hoje na minha vida. Hoje. Senhor, tem piedade de mim. Vocês entenderam direitinho agora, irmãos? Como o Senhor amaceta a gente? Se o grão de trigo não cai, não caia, seja macetado agora, não morre, não produzirá mais trigo, não se transformará em pão. O que é mais importante? O trigo ou o pão? Para terminar, para cá, o que é mais importante? O trigo ou o pão? Tenha medo não, fala o óbvio agora. O pão, é claro. Você come trigo, já te sustenta. Vou comer trigo, daqui. E o pão está quentinho aqui do lado. O que você come? O trigo. No trigo não, é o pão. Então quem é mais importante? É o trigo ou é o pão? Muito bem. Você está começando a entender. Quem é mais importante? Quem é mais importante? Você ser um novo homem, uma nova mulher em Cristo? Ou você só ficar com o Espírito Santo de Cristo dentro de você? Qual que é mais importante? Você ser um novo Cristo. O que vale para Deus? Ser Cristo ou comer a Eucaristia dele só? Ser Cristo. É a mesma coisa, eu pego tem um grão aqui de trigo. Mas ele um dia ele pode ser pão. Pois é, mas ele não é ainda. Come ele. E o pão? O pão está feito. É feito do quê? Do trigo. Que delícia. Você está batizado. Você já tem o quê? Você tem o Espírito Santo. E agora? O que é mais importante? Ter o Espírito Santo ou ser Cristo através do seu Espírito Santo? Ser Cristo. Senão, de nada vale. De nada vale. Perdeu tempo. Quantas Eucaristias você comungou?
Ih, padre, desde que eu nasci, desde que eu fiz primeira comunhão, que idade você tinha? Ah, tinha 7. Que idade você tem? 80. E você pode morrer hoje e não ir para a vida eterna. Pelo número de Eucaristia, se você não se transformar no pão de Cristo, essa semente toda maravilhosa não serviu para nada. Deu para entender? Deu para entender, padre? Deu. O que eu faço então? Corre, sai da tua casa e vai para onde eu te enviar. Eu tenho medo, pois é, eu falarei por ti. Eu tenho dor de barriga, pois é, eu vou cuidar, eu vou fazer chazinho para você. Eu cuido de você. Vai para trás, vai padrezinho, vai para trás, padrezinho. Deixa eu reinar na tua vida. Você não quer? Quero. Pois é, ou a gente aprende a ser assim, ou nós vamos morrer. Amém? Qual é a música mesmo, Ministério de Música? A vida oferece tanta coisa. É a letra. Que eu sei que é tão fácil a gente se apegar. Os pães, né? Mas tudo tem um começo e um fim. Tudo passa, tudo passará. Custei a entender o que dizia. Olha lá, já tem até a tua recompensa. Vale ao homem ganhar o mundo inteiro e vir a perder a vida eterna. Se ainda eu pensar em deixar o meu Senhor, O pão da vida, me lembrarei que ao fim de tudo só Ele mostra Jesus. Estará. Olha lá. Vai junto, povo, vai. Já vai rezar o creio, já. Vamos ficar em pé, vai. Oh, Jesus, vai. Fica comigo. Fica comigo, Senhor. Eu imaginava não precisar de mais nada. Aí, ó. E percebi que lá no fundo Não tinha, Senhor. não tinha nem motivo pra viver. Oh, Jesus, Levanta as mãos para o Senhor. Ele é o pão verdadeiro, vai. Fica comigo. Olha isso. Agora. És tudo que tenho E nada mais me resta. Hoje meu maior motivo és tu. Olha na cabeça de novo, Paulinho. Lá na cabeça, para terminar, vai. Se ainda eu pensar em deixar o meu Senhor, me lembrarei que ao fim de tudo só Ele estará. Eu vi o povo da Santíssima agora, vai. Levanta o braço junto com o Pai. Olha lá. Diga o nome dele, vai. Oh, Jesus, fica. Olha isso. eu imaginava, não precisar de mais nada. Olha aí, ó, a dor, ó. E percebi que lá no fundo não tinha nem motivos pra viver. A depressão. Olha lá. Oh, Jesus. Mostra Jesus lá, vai. Fica comigo. És tudo que tenho, Senhor. És tudo que tenho.
nada mais me Levanta o braço lá no alto, vai. Hoje o meu, aponta para Jesus. Motivo. Vai lá, Paulinho. Vai você. És tu. Obrigado, Jesus. Eu creio, Jesus. Eu creio, Jesus. A sua palavra é cura, é libertação, e me faz, me parte pelo meio. A tua palavra, Senhor, é como uma espada que corta e que retira, Senhor, o homem velho. Vem, Espírito Santo. Amém. Derrama sobre a minha vida, Senhor, o teu Santo Espírito. Realiza, Senhor, o que tu tens para realizar em mim. Restaura, Senhor, todo o meu ser, meu emocional, toda a minha área psíquica. Vem, Espírito Santo. És tudo que eu tenho, Senhor. Até hoje eu lutei por mim mesmo, comigo mesmo. Passeia, Senhor, no jardim do meu coração. Cura, Senhor, toda ansiedade, toda dor, todo medo, toda contaminação por onde eu passei, os pães que eu comi. Oh, vem Espírito. Tira lá. Sim, Senhor, retira de mim todo o homem velho, todas as contaminações do passado. Faz-me lembrar para eu poder buscar o sacramento da confissão, Senhor, na minha infância, na minha mocidade, toda a minha juventude. Vem, Espírito Santo, na minha vida presente. Eu quero e preciso. Visita, Senhor, também agora aqueles que eu trago no meu coração, minha casa, minha família, minha mãe, meus irmãos, amigos de comunidade, esta paróquia Santíssima Trindade. Visitai o Papa Francisco, tão sofrido, os nossos bispos, os nossos padres. Visitai o governo brasileiro, os nossos governantes. Vem, Espírito Santo. Ó Maria, passa à frente dessa nação, pelo fim desta pandemia, pelos irmãos enfermos, os que estão nos hospitais, os que estão com Covid, aqueles que precisam ser vacinados. Oh Senhor, vem Espírito Santo, vai. Oh Jesus, fica comigo. Eu imaginava não precisar de mais nada, e percebi que lá no fundo Senhor não Jesus, tinha nem motivos pra viver. Abrace o Senhor, Ele te ama, canta. Oh Jesus, diga pra Ele: és tudo que tenho, Senhor, és, e nada mais me resta. Olhando para a cruz de Cristo, hoje o meu maior motivo, hoje o meu maior motivo és tu. Obrigado, Jesus. Irmãos, olha agora. Agora é com você. Agora é com você. Agora é com você. É fácil a gente entrar num clima emocionante dentro de uma missa, de um grupo de oração. A gente fica até emocionado. Mas o Senhor agora, Ele vai dizer: agora sou eu e você no dia a dia. Amém? Aprenda a morrer todos os dias, irmãos, e verás a Deus.
Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.